Olá, boa tarde. Vim gravar mais um vídeo aqui para vocês, com muita alegria, né? Que eu venho agradecer aqui a todos que estão seguindo o canal, os novatos que estão por aí. A gente não consegue saber quem é, né? Porque não dá para ver, mas sou muito grata. E vamos começar aqui mais um vídeo hoje. Vai ser um vídeo bem breve, mas muito rico, assim, de informações e de aprendizado, né, que a Storm ensina. Hoje a gente vai para o capítulo 22, que fala sobre suas emoções, né? E aí ela vem falar sobre as emoções dos nossos esposos, né? As emoções negativas. E aí ela começa dando um exemplo aqui de um homem chamado Décio. Aí ela fala assim, ó: Décio usava a ira para controlar a família. Cada membro da família se preocupava tanto com seu gênio que eles viviam sempre alertas, obedecendo às suas ordens por medo e não por amor. E aí ela fala que ele tinha uma esposa chamada Jennifer e que a Jennifer, ela tolerava isso, né? Por ela amar o Décio, ela tolerava essa raiva que ele tinha e a forma que ele tratava a família. Mas aí a Jennifer foi e, conhecendo a palavra, ela viu que aceitar o marido dela daquele jeito, ela não ia estar agradando a Deus. Então, que ela tinha que tomar uma posição, né? E aí a Bíblia fala assim: não te associes com o iracundo, nem antes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim lances a tua alma. Provérbios 22, 24, 25. Jennifer compreendeu que ela ainda podia amá-lo, mas não poderia provar o seu pecado. Então começou a orar fervorosamente por ele todos os dias, ou com as suas parceiras de oração. Então a Jennifer, ela percebeu que ela precisava orar sobre aquilo, né? Que ela não precisava ser bastidora das emoções do marido dela, mas sim começar a agir. E aí ela vai falar sobre um outro exemplo, né? Também, e ela diz aqui, ó, um versículo da Bíblia: o presente que se dá em segredo abate a ira. Provérbios 21, 14. O melhor presente que a esposa pode dar em segredo para acalmar a ira do marido é orar por ele. Então, a oração fervorosa, a oração constante é que vai ser um dos melhores presentes que a gente pode dar para os nossos esposos. E aí ela vai falar sobre um outro exemplo, que é de um outro casal, do Caio e da Marília, né? O Caio, ele vivia em depressão e ele tinha uma depressão constante e muitas de como ele se sentia, ela dá o exemplo aqui também dos sentimentos que o rei Davi sentia, né? E aí tem vários salmos que o rei Davi, ele fala, versículos assim, que aparentemente ele estava abatido, mas que Deus o levantava, né? E aí ela fala aqui no Salmo 88, versículo 3, versículo 3, 4. A minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Né? Esse aqui foi Davi quem falou no Salmo 88, versículo 3, 4. Aí no Salmo 38, 6, 8 ele diz: sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo, estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. E aí a Marília percebeu que, apesar de tão profundo desespero, Davi encontrou esperança no Senhor e superou o problema, né? E a Marília, ela viu o exemplo de Davi, que ainda que ele estivesse passando por tudo aquilo, em Deus ele conseguiu superar. Então ela falou para o esposo dela que ela ia começar a orar por ele intensamente, né, todos os dias, e ver o resultado na vida do esposo dela. Então ela começou a ver que o esposo dela melhorou, né, da depressão, que ele conseguia sair da depressão mais rápido e que ele também se juntou a ela para orar. E aí eu anotei uma frase aqui bem interessante, né,
que a autora fala, que é até na oração dela, mas eu vou falar aqui. Ajude-me a não cair com ele em suas lutas. Capacite-me, em vez disso, a compreender e dizer palavras que tragam vida. Então, assim, as esposas, né, ou até mesmo os esposos, eles vão ver situações, vão ver emoções nos esposos que muitas vezes pode até levar você a ficar tão depressiva quanto, né? Tão depressivo quanto, mas ela diz assim que pra gente pedir em oração, Senhor, que eu não caia, né, também, mas que eu venha a ser usada como instrumento de restauração para a vida do meu esposo. Então é você buscar em Deus ser usado e não se abater, né? Porque se o outro tá ali aflito, tá passando por momentos difíceis, aí você se abate também. A Bíblia diz: se um cair, né, o outro vai levantar. Então é necessário que você se renove em Deus. Deus te renova e você dá força, né? E ora pelo outro para ele sair daquelas emoções negativas. São muitas as emoções, mas ela deu o exemplo de duas aqui, né? Duas emoções que podem atormentar a alma humana, mas você com certeza aí deve conhecer outras, né? Anota aí, escreve aí nos comentários, emoções às vezes que até você mesmo sente e às vezes vai e clama a Deus, né, para sair dessas emoções, porque queira sim, queira não, o Espírito Santo ele vai nos ajudar, se você decidir pedir ajuda, né? Ajuda ele para ter controle sobre as emoções ruins. E aí a ira e a depressão são exemplos de várias outras, né? E várias outras emoções que nós, se deixarmos, a gente acaba sentindo, mas se a gente der alimento àquilo, aquilo cresce, mas se a gente não der, aquilo passa, né? Passa e é dominado pelo Espírito. E aí ela é bem interessante esse capítulo, foi bem assim simples, é um capítulo bem pequeno assim, mas eu acho bem legal, ó. Não seja uma espectadora, observando seu marido ser manipulado pelas suas emoções. A liberdade pode estar apenas a uma oração de distância. Então ela diz que os homens tendem a acreditar que isso faz parte do seu caráter e não pode ser alterado, mas na verdade esses padrões podem ser quebrados. E aqui ela vai orar, né? Anote aí. Você que gosta das orações dela, eu gosto muito, eu aprendo muito com as orações dela. E ela diz assim: Senhor, o Senhor disse na sua palavra que redime nossas almas quando confiamos em Deus. Salmos 34, 22. Oro para que, aí você fala o nome do seu marido, tenha fé em que o Senhor remirá a sua alma das emoções negativas, que ele jamais seja controlado por depressão, ira, ansiedade, ciúmes, desesperança, medo ou pensamentos suicidas. Oro especificamente por, aí ponto de preocupação, né? Aí você coloca aquilo que você vê como sinal no seu esposo, né? De uma emoção negativa, né? Livre-o disto e de todas as outras emoções controladoras. Salmos 40, 17. Sei que só o Senhor pode livrar e curar, mas usa-me como um instrumento de restauração. Ajude-me a não cair com ele em suas lutas. Capacite-me, em vez disso, a compreender e dizer palavras que tragam vida. Liberte-o para que possa compartilhar seus sentimentos mais profundos comigo e com os outros que possam ajudar. Liberte-o para chorar quando for necessário e não reprimir as suas emoções. Ao mesmo tempo, dele o dom do riso e a capacidade de achar graça até mesmo nas situações sérias. Ensine-o a tirar os olhos das circunstâncias e a confiar no Senhor, sem levar em conta seus sentimentos. Dê-lhe paciência para possuir a sua alma e capacidade para cuidar dela. Lucas 21, 19. Unja-o com óleo de alegria. Isaías 61, 3. Refresque-o com o seu espírito
e livre-o das emoções negativas neste dia. Então, a oração que ela ensina pra gente fazer, você pode estar anotando aí, tá bom? Hoje o vídeo foi bem pequeno, bem simples, né? Mas ele é bem profundo também, ela ensina muito. E vamos ser atuantes, né? Vamos pedir para o Senhor para sermos instrumentos na mão dele e não ser espectadoras, né? Tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigada novamente. Para você aqui de Manaus, um abraço. Se você não congrega em lugar, nenhuma igreja, quer congregar, né? Sou da Igreja Nacional do Santuário de Deus. Vá lá conosco, tá bom? Obrigada aí, uma ótima semana a todos. Até a próxima, se Deus permitir.